Bom, fez o diagnóstico. Agora você vai operar o tumor, é isso? Ou tem outros tratamentos? Não. Aí é que vem o primeiro ponto. Diagnosticamos, através de um exame de imagem, um tumor cerebral. A primeira pergunta é, o que é que a gente faz? E aí é que vem uma questão muito interessante relacionada aos tumores cerebrais. Nem todo tumor precisa ser removido cirurgicamente, tá? Então, assim, a gente começou essa conversa falando a respeito dos tipos de tumores, né? Então, falamos sobre os tumores cerebrais primários, falamos sobre os tumores cerebrais secundários, falamos sobre os tumores benignos e os tumores malignos. Então, vou trazer um exemplo prático disso aqui. Quando nós diagnosticamos um meningioma, por exemplo, que é um tumor cerebral benigno mais comum dos adultos, nós temos critérios de indicação de tratamento cirúrgico. Pô, mas espera aí, não tinha que remover? É automático, a gente quer né? Um pensamento... se livrar de um tumor. E, na verdade, não. Existem muitas pessoas que têm um tumor no cérebro e que nós não recomendamos a remoção cirúrgica. E isso a gente consegue fazer através, primeiro, de um diagnóstico exato, né? Ou seja, exames de imagem que nos trazem informações a respeito daquele tumor que a gente acabou de identificar e que, se este tumor for um tumor, por exemplo, pequeno, benigno, a gente tem que se lembrar que muitas pessoas, Marcelo, terminam diagnosticando um tumor cerebral dentro de um contexto completamente distinto. Por exemplo, a pessoa estava jogando bola, caiu, bateu a cabeça e aí vai para um pronto-socorro ser atendido. E aí, na rotina lá do pronto-socorro, é realizada uma tomografia de crânio, que eventualmente pode detectar a presença de um tumor no cérebro. Ou seja, às vezes a pessoa não estava sentindo absolutamente nada e terminou diagnosticando um tumor no cérebro por uma questão completamente diferente. E é claro que a gente precisa estudar bastante essa questão, então geralmente a gente prossegue essa investigação com uma ressonância magnética e, a depender do tipo de tumor, nós podemos, por exemplo, propor um segmento que é feito através de exames de imagem que são repetidos periodicamente. Tá? Porque o crescimento é lento. O crescimento é lento, está numa região cerebral que o paciente provavelmente não vai desenvolver nenhum tipo de sintoma. Então, existem várias pessoas que terminam caindo nesta categoria, ou seja, diagnosticam um tumor no cérebro, mas é um tumor que tem um comportamento benigno e que é possível fazer um acompanhamento seriado sem a necessidade de fazer algum tipo de tratamento. Tá? Então, essa é a primeira questão a gente pontuar para as pessoas que têm esse diagnóstico de um tumor no cérebro. Agora, por outro lado, se nós diagnosticamos um tumor em que os exames de imagem não nos conseguem dar uma segurança sobre o comportamento daquele tumor, ou seja, olhe, pode ser um tumor benigno, mas tem aqui uma característica que me deixou preocupado, esse é um tumor que tem algumas características que sugerem um crescimento rápido, ou ele está próximo de uma região cerebral que pode vir, com o crescimento desse tumor, causar algum sintoma, aí a gente parte para um tratamento, que a gente vai precisar escolher a modalidade de tratamento. Então, hoje existem algumas modalidades de tratamento dos tumores cerebrais. De fato, a cirurgia termina sendo uma modalidade importantíssima de tratamento destes tumores, mas não é a única. Tá? Então, nós temos aí outros grandes representantes, que são a radioterapia, ou seja, através de radiação ionizante focada exatamente na lesão tumoral, é possível que a gente consiga conseguir o controle desse tumor, ou seja, inibir o crescimento dele ao longo do tempo, ou eventualmente até esse tumor diminuir com o passar do tempo. Existe uma outra modalidade também, que são os tratamentos sistêmicos, ou seja, a quimioterapia é um representante. Antes de você passar, radioterapia tem dois tipos, né? Tem uma que você usa em todo o cérebro e tem uma bem específica mirada no tumor, que é um avanço da radioterapia. Né? Exato, exatamente. Então, assim, a radioterapia, que é o tratamento dessas lesões tumorais através de radiação ionizante, ela tem basicamente dois grandes grupos, que são as radioterapias em que a fonte de radiação ela está à distância, que é o tipo
mais comum de modalidade de tratamento, e existe a braquiterapia, que é quando a gente coloca, por exemplo, uma semente com uma fonte ali de radiação ionizante, a gente coloca isso dentro do tumor e, ao longo do tempo, esta fonte de radiação fica emitindo radiação ionizante. Tá? Quando nós falamos de tumores no cérebro, a telerradioterapia, que é a terapia em que a fonte de radiação ionizante está à distância, de fato, termina sendo a imensa maioria das vezes. Agora, a radioterapia, assim como a cirurgia, assim como os exames de imagem, ela evoluiu bastante ao longo do tempo. Então, hoje é possível a gente entregar para o paciente uma altíssima dose de radiação com extrema precisão. Tá? Então, depende muito do comportamento do tumor, se é uma lesão única ou se são lesões múltiplas, né? Vale lembrar que, principalmente aquelas pessoas que possuem metástases no cérebro, ou seja, um câncer de outra parte do corpo e que infiltrou o tecido cerebral, eventualmente essas pessoas podem ter mais de um tumor no cérebro. Então, essa radioterapia, ela precisa ser ajustada e é feito um planejamento. Esse planejamento é feito, inclusive, em uma atuação em conjunto de um físico especializado no planejamento dessa radioterapia e o radio-oncologista ou radioterapeuta, né? Então, essa radiação que é entregue ao tecido cerebral, ela pode ser mais difusa ou mais focalizada. Aí depende do tipo de tumor, da quantidade de tumor, do comportamento biológico dessa lesão. Essa radioterapia mais focada foi um grande avanço, né? Sem dúvida alguma, foi um grande avanço. Inclusive, ela até ganhou o nome de radiocirurgia. Né? Então, e isso termina sendo, inclusive, um nome até que causa uma certa confusão, porque quando o nome cirurgia nos remete aí a uma incisão cirúrgica feita por um cirurgião. Né? E, na verdade, a radiocirurgia é uma das modalidades da radioterapia, em que geralmente é entregue uma altíssima taxa de radiação em uma sessão única ou em pouquíssimas sessões. Inclusive não abre a cabeça, né? Não precisa de abrir a cabeça. Não precisa. O crânio íntegro, a radiocirurgia vai lá e entrega. Fala aí do tratamento sistêmico que você estava falando. Então, aí voltando aí a uma outra grande modalidade, né? Então, só retomando. Desculpa, sistêmico é no sangue, tá? Então, vamos lá. Temos a cirurgia, temos a radioterapia e temos aí as modalidades de tratamento sistêmico, que são medicações que são dadas ao paciente. Essas medicações, elas podem ser dadas ou pela veia, né? São as medicações de uso intravenoso, ou elas podem ser dadas por comprimido. Claro, existem outras formas de se entregar essa medicação para o paciente, como, por exemplo, alguns dispositivos que entregam essa substância diretamente no interior do tumor, ou, por exemplo, medicações que são aplicadas no espaço licórico através de uma punção na coluna lombar, enfim. Mas o grande representante aí estão aí nas modalidades de tratamento sistêmico através de medicações que são dadas ou por boca, né, via oral, ou através da veia. Tá? Bom, o Yuri falou, então, antes você tinha radiocirurgia para o cérebro todo, né? A radioterapia para o cérebro todo, hoje virou radiocirurgia para alguns casos. E quando a gente fala em tratamento sistêmico no sangue, todo mundo se lembra da quimioterapia, que é alguma coisa mais traumática, né? Exato. E hoje já existem tratamentos, e você vai falar um pouquinho aí dos tumores do cérebro que vem de fora, que é pulmão, mama, que a medicação é específica para o tumor. Né? Ela vai atuar lá direto no tumor. Então, por exemplo, a radioterapia ampla atingia todo o cérebro para pegar um tumor, por exemplo. Hoje você já consegue direcionar através de radiocirurgia e o tratamento sistêmico também. Você consegue dar substâncias para o paciente que vão atuar exatamente lá no tumor, porque qual que é o problema da quimioterapia? Além de atuar nas células do tumor, atua em todas as células do corpo, dá náusea, vômito, cai cabelo, quer dizer, o cabelo não nasce, né? As células do cabelo não se replicam. Conta aí um pouquinho pra gente desse tratamento específico que revolucionou o tratamento aí
dois tipos de tumor que podem, pelo menos 2 tipos de tumores, que podem mandar metástases para o cérebro. Marcelo, você falou a palavra certa, é uma revolução. Né? É uma revolução no tratamento de pessoas que possuem doenças malignas, oncológicas, né? Que são a famosa medicina de precisão. Ou seja, os tratamentos eles estão cada vez mais personalizados. Né? Então, uma vez que a gente consegue remover um pedaço desse tumor e que a gente faz um estudo dessas células tumorais, e hoje os estudos que são feitos no laboratório, que a gente usa o termo aí de biópsia, né? Ela não só analisa a característica das células, a gente precisa de mais detalhes. Então, existe aí uma análise, inclusive, molecular. E aí, com isso, a gente consegue perceber alguns padrões e identificar quais mutações determinaram o surgimento daquela doença tumoral. Né? E aí, com isso, os estudos evoluíram de certa forma que é possível desenvolver drogas que atuam especificamente naquela mutação, ou seja, em uma molécula que está presente exclusivamente dentro de células cancerígenas. Né? Como você bem falou, a quimioterapia, que é um tratamento, uma modalidade muito importante ainda de tratamento, sem dúvida alguma, ela modifica de forma significativa a evolução de várias doenças oncológicas, eventualmente até conferindo a cura de alguns pacientes através da quimioterapia. Mas hoje nós temos aí 2 novas modalidades que, particularmente na última década, os estudos estão avançando de uma forma realmente impressionante, que é a imunoterapia e a terapia-alvo. Tá? A imunoterapia é justamente uma estratégia de tratamento em que nós aplicamos uma medicação que, digamos assim, ensina o próprio sistema imune da pessoa a combater a doença cancerígena. Tá? Então, isso é realmente impressionante. É impressionante. Né? Então, assim, é uma forma que é uma estratégia que vem ganhando espaço cada vez mais na medicina, principalmente aí na área da cancerologia, que é justamente essa. É uma estratégia extremamente interessante, porque você consegue, através de uma medicação que é aplicada com o intuito de combater uma doença oncológica, e você utiliza o próprio sistema imune da pessoa, o sistema de defesa interno que todos nós temos. Né? E existe a terapia-alvo. A terapia-alvo é justamente o desenvolvimento de drogas que, através daqueles estudos que nós fazemos hoje de aspectos moleculares, a gente consegue identificar com precisão quais são as moléculas que estão perpetuando a doença cancerígena. E com isso, a medicina conseguiu desenvolver algumas substâncias que atuam lá dentro da célula ou até mesmo dentro do núcleo da célula, se ligam a uma molécula em específico, e com isso a gente consegue ter excelentes resultados aí para uma série de cânceres. É verdade que essas 2 novas modalidades, ainda para os tumores cerebrais primários, elas ainda estão numa fase de muitos estudos, mas para uma série de cânceres sistêmicos, como, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de mama, o melanoma, nós já temos essas modalidades disponíveis. Agora, é claro, é sempre dentro daquele contexto da medicina de precisão, ou seja, a gente precisa remover um pedaço desse tumor, fazer um estudo muito detalhado, entender quais mutações, quais as moléculas envolvidas na perpetuação dessa doença oncológica. E, a partir daí, propor um tratamento personalizado. Bom, eu me lembro quando eu fiz mestrado lá no ICESP, quando a gente coletou, meu mestrado era o uso do ultrassom nas metástases cerebrais, com o Dr. Helder. Eram 78 pacientes, acho que 4 anos depois, eu fui ver a lista, tinha um vivo. Um vivo. Isso foi em 2012, 2013. Eu lembro que quando eu dei a aula da dissertação, o Marcos Maldaun estava, o Dr. Marcos Maldaun estava lá na banca, o grande amigo. Aí eu coloquei assim, então prognóstico, né? Quer dizer, quem tem metástase cerebral vive quanto tempo? Normalmente 1 ano. Ele olhou assim e falou, isso aí está mudando, viu? Está mudando, Marcelo. E a imunoterapia foi uma revolução que mudou principalmente
o prognóstico, né, o desfecho dos pacientes com metástase cerebral com câncer de pulmão e melanoma, né? Aliás, quem anunciou a cura do câncer de pulmão, se não me engano, há um tempo atrás, foi a Rita Lee. Olha. Muito provavelmente usou essa terapia-alvo aí. As coisas estão mudando. Que bom, né? Não, que bom. E assim, quando a gente falava há alguns anos atrás que a pessoa tem... Alguns anos. Não poucos muitos. anos, inclusive. Quando a pessoa olha, poxa, a pessoa tem um câncer sistêmico, esse câncer já se alastrou para o tecido cerebral, por exemplo. E aí a gente tem um cenário terrível. Acabou, né? De metástase cerebral. Geralmente, no passado, isso aí já denotava uma doença extremamente em estágio avançadíssimo e geralmente o paciente ele já ia para a questão dos cuidados paliativos e, infelizmente, vinham a falecer em poucos dias, as semanas, né? E hoje a revolução foi tamanha que, inclusive, é possível tratar alguns tipos de metástases cerebrais através dessas modalidades de tratamento sistêmico. Ou seja, é possível combater a presença de uma metástase no cérebro sem a necessidade de cirurgia e sem a necessidade de radioterapia. Muito bom, hein? Vamos chegar lá. E, inclusive, sem os efeitos colaterais, né? Da radioterapia, os efeitos ruins da quimioterapia, né? Só para imunoterapia. Vamos lá. Vamos ver. Daqui a 10 anos a gente refaz aí o podcast. A gente refaz e a gente... Aí você me conta. A gente